Oi, Jaque, bom dia, tudo bem? Eu terminei agora de assistir o vídeo que vocês colocaram lá no grupo, né? Aí é exatamente aquilo ali mesmo. As três barreiras e é exatamente aquilo ali mesmo. Eu tava pensando aqui, nem sei se eu cheguei a te falar, né? Eu te falei que eu tava já experimentando algumas coisas, que eu já tava melhor, mas o meu pior inimigo, né, que era o chocolate. E menina, agora eu tô caindo dentro do chocolate. Eu tomo chocolate todos os dias da minha vida agora. E eu fico bem. Bem, até o bolo do noivado surpresa, minha mãe mandou fazer de chocolate. Tem noção? Ah, e agora é chocolate pra tudo, já que tudo que eu olho assim, chocolate. Eu quero dar vontade de comprar tudo de chocolate. Aí eu tô muito bem. E aí sempre quando eu vou comer que a mente fica assim, não, Camila não come não, ou minha mãe fala, Camila não come não, aí eu tento fazer exatamente o que você falou, né? Não, vai dar tudo certo sim. E eu tento não ficar me concentrando. Tipo assim, se eu comer chocolate, tento esquecer que eu comi o chocolate. Aí eu não passo mal, não. E tem sido assim. E eu achei incrível como eu consegui melhorar nisso, né? Como que a mente me prejudicou todos esses tempos, né? Mas eu achei muito incrível, assim, essa mudança pra mim de comer as coisas foi incrível. Agora, até olhando outras pessoas que também passaram, né, e estão passando por um momento de separação, assim, que é criança, eu vejo passando mal, eu fico assim, gente, a mãe não sabe, né, nem a criança, mas às vezes a pessoa não tá nem passando mal aquilo ali, não. E só tá passando mal mesmo para aquele momento. Eu fico pensando, só pra poder estar com a mãe e com o pai. Gente, que incrível. Agora eu fico olhando assim, ó, eu já fico entendendo tudo. Aí eu queria falar contigo, não sei se eu tinha falado, né, que o meu pior inimigo era o chocolate, agora é meu amigo de todos os dias. Olá, boa noite, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui na minha casa novamente para essa segunda aula da nossa semana Ansiedade, quem salvará nossos filhos? E vocês viram que esse vídeo aqui começou com áudio. Se você ficou curioso para saber mais sobre essa história do chocolate, fica até o final que eu vou explicar para você o que essa história do chocolate tem a ver com a nossa aula aqui de hoje, ok? Então bora lá, direto para o conteúdo de hoje. Na aula passada eu pedi para você trazer um papel e uma caneta, porque eu vou passar informações aqui muito úteis que vai ajudar bastante você aí na sua casa, a entender você mesmo e também seu filho. Então hoje o que eu quero falar aqui para você é como a nossa mente funciona como um todo. A nossa mente, ou o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Nós temos a mente consciente, que corresponde a 5%, e nossa mente inconsciente, que corresponde a mais ou menos 95%. É uma divisão, parece injusta, mas vocês vão entender o porquê disso aí. Eu estou compartilhando com você aí uma imagem para que fique mais fácil entender, porque esse é um assunto importante e que a gente não costuma muito falar sobre isso. Nesse desenho você está vendo a representação de uma pessoa, como se fosse você. E aí a gente tem a parte da nossa mente, ou nosso cérebro. Ele é dividido em duas partes, para ficar mais fácil de entender. Temos a mente consciente, que está correspondendo aí aos 5%, e também a mente inconsciente, que corresponde a 95%. É uma diferença grande entre elas. Eu vou explicar aqui para você ao longo do vídeo por que essa diferença é tão grande. Mas já essa mente consciente, que está marcadinha aí aparecendo para você, ela é responsável pelo nosso lado racional. Aliás, ela é o nosso lado racional. É aqui com essa parte da nossa mente, do nosso cérebro, que nós pensamos e raciocinamos e tomamos decisões na nossa vida. Tudo que a gente tiver que decidir, pensar, raciocinar, calcular, nós vamos utilizar este lado aqui da nossa mente, certo? E além disso, a gente chama esse lado de racional, porque não tem muito sentimento aqui. Aqui é o lado do cérebro que calcula só coisas lógicas e racionais. Já o outro lado, que é a mente inconsciente, é a parte que a gente utiliza apenas para armazenar informações, é a parte onde estão nossas memórias e é o nosso lado executor. Essa questão do inconsciente também é o nosso lado mais emocional funciona e corresponde a este lado aqui do cérebro. É aqui que são projetadas nossas emoções, é aqui que a gente trabalha. Então, todas as nossas memórias, vivências, experiências vão ficar armazenadas aqui na nossa mente inconsciente. E a parte que eu quero chamar bastante a atenção de vocês aqui é sobre a nossa mente inconsciente.
Porque é aqui que ficam armazenadas, como eu falei, as memórias, as nossas vivências, e é aqui que ficam armazenadas também as experiências ruins, os traumas. Não só coisas ruins ficam armazenadas ali não, mas como o que a gente está falando aqui é sobre a questão da ansiedade, dos problemas emocionais, então a gente vai focar muito nisso daqui. Mas também a mente inconsciente, ela é responsável por nosso padrão repetitivo. Tudo que a gente faz muitas e muitas e muitas vezes, a nossa mente vai programar para que nós possamos fazer aquilo ali com mais facilidade, com mais tranquilidade, sem precisar pensar muito. Então, quando a gente coloca alguma coisa no automático, ou seja, quando vai lá para o inconsciente, a gente fica com a nossa mente racional livre, nós não precisamos pensar e raciocinar sobre aquilo. Nós apenas vamos executar aquela programação, aquela informação que já está armazenada ali na gente. Um exemplo aqui para você do que essa parte da nossa mente é capaz de fazer. Por exemplo, quando a gente vai vestir uma roupa, a gente sempre começa a vestir a roupa do mesmo jeito. Você vai lá, bota a perna numa calça, depois coloca outra. Não importa quantos anos, não importa o tempo que passe, você vai sempre colocar a roupa do mesmo jeito. Por quê? A sua mente já entendeu que você vai fazer aquilo muitas e muitas vezes, então ela já colocou no automático. Você não precisa pensar sobre aquilo. Como é que eu vou vestir a roupa hoje? Qual pé da calça eu vou colocar primeiro? Não precisa. Já está ali programado, armazenado no inconsciente, que é daquela maneira que você faz. Outro exemplo aqui. Quando a gente não sabe dirigir, quando vai lá tirar a carteira, é um tormento. Porque parece que a gente não vai conseguir gravar todas aquelas informações nunca. São muitas informações para que a gente aprenda a fazer aquele processo ali. E no início é muito difícil mesmo. Parece que não vai dar certo. Mas com o tempo, conforme você foi praticando, treinando, o que acontece hoje? Hoje, quando você vai dirigir, você não precisa pensar em nada. Você simplesmente senta, coloca, faz, mexe, aperta ali, aperta aqui e já está dirigindo. Você consegue falar, ouvir música, atender telefone, que não deveria, mas você consegue fazer tudo isso dirigindo. Por que você agora consegue fazer isso se antes era tão difícil? Bom, a sua mente entendeu que você iria fazer aquilo muitas e muitas vezes e colocou lá no piloto automático. Já está armazenado no seu inconsciente como é que dirige. Você não precisa mais pensar sobre isso. Então aqui tem uma informação importante. O inconsciente, a nossa programação, não é necessariamente ruim. Então o que seria ruim? O ruim seria a gente armazenar informações ali e hábitos que não são nossos, que a gente aprendeu e que não faz sentido para a minha vida hoje e que também me prejudicam, que é o caso, como a gente falou no outro vídeo, né? A gente, como fomos criados por adultos que não tinham inteligência emocional, que não sabiam nada sobre isso, nós programamos isso também no nosso inconsciente. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão de antigamente. Então, nesse sentido, estar no piloto automático é ruim, porque a gente vai repetindo muitas e muitas e muitas coisas. Então, repetindo para ficar bem gravado aí para você, se os hábitos que a gente adquiriu lá atrás foram ruins, vai ser ruim a gente continuar repetindo esses hábitos aqui agora. E esses hábitos estão armazenados lá na nossa mente inconsciente. Isso tudo que eu expliquei para você aqui agora diz respeito a nós, adultos. É assim que nós adultos funcionamos. Nós temos a mente consciente de 5% e a mente inconsciente de 95%. Mas e as crianças? As crianças aí já é outra história. Isso aqui também eu preciso que vocês anotem, viu, gente? Por favor, isso aqui vai fazer muita diferença na vida de vocês. Já as crianças, vai aparecer outra imagem aí na tela para você acompanhar. Tem um adulto e uma criança aí, né? Representando um adulto e uma criança. O adulto tá ali, ó, apontando para vocês o consciente e o inconsciente. Já a criança, vocês reparem que só tem o consciente. Pois é, gente. As crianças, até os 7 anos de idade, ela ainda não tem o lado consciente. O cérebro dela ainda não funciona no modo racional. Ela tem apenas o inconsciente. E o que significa? Criança não pensa, não raciocina e ela não vai tomar decisões. Isso você já sabia, né? Só que, na prática, o que isso significa? Que não adianta você esperar ações de adultos numa criança. Também significa que, para aquela criança ali, ela está vivendo no modo aprendizagem. Ela está só aprendendo e armazenando. Nessa outra imagem que vai aparecer para você, eu estou mostrando aí uma criança em um baúzinho. Então, essa mente inconsciente, nossa, e da criança, é como se fosse um baú. E da criança, esse baú está com a tampa aberta. Por quê?
Porque a criança, no modo aprendizado, o que ela precisa? Aprender, absorver o máximo de informações possível. No vídeo passado eu falei que as crianças são como uma esponjinha, né? Elas vão absorvendo tudo que está acontecendo na vida delas, no ambiente, na casa, com quem ela lida, tudo que ela ouve, o que ela escuta e o que falam para ela, tudo. Ela vai botar ali naquela caixinha dela ali, ó. Só que, como ela não tem o lado racional, o lado que pensa e que decide, ela não filtra nada do que ela está vivenciando ou do que ela está ouvindo. Ela vai pegar a informação do jeitinho que ela recebeu e opa, vai para lá dentro do fundinho do baú. E muita, gente, é muita informação. Tudo que uma criança vivencia vai parar lá no inconsciente dela, lá no baúzinho. Como eu falei, até os 7 anos de idade a criança não tem o racional, ela não raciocina. Você já deve ter percebido, e aí a gente até fala assim, mas nunca parou para pensar o que que significa, né? A minha mãe falava assim, menino, você não tem juízo, falando com meus sobrinhos, né? Você não tem juízo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Sim, a criança não tem juízo. Então, sendo só o inconsciente, ela vai agir como? Inconsequentemente, ela vai fazer coisas, a criança não tem noção do perigo. Ela sobe em coisas, ela não consegue perceber que aquilo machuca ela, que aquilo ali é prejudicial para ela. Ela não consegue filtrar uma informação quando alguém diz alguma coisa para uma criança, ela não filtra. Só que assim, criança é criança. Então tá sempre alegre, brincando, se divertindo, acontece uma coisa ruim aqui e daqui a pouco ela já esqueceu, tá feliz e tá brincando. Parece que ela não está sendo afetada pelas coisas, parece que ela não está sendo afetada pelo divórcio dos pais, parece que não está sendo afetada drasticamente pelas brigas que tem em casa ou pelo pai e a mãe que estão passando por problemas emocionais como depressão, ansiedade. Parece que ela está no mundinho dela, vivendo ali que aquelas coisas dos adultos não estão afetando ela. Só que sim, está afetando, porque tudo isso vai para onde, gente? Aqui, ó, no baúzinho. Lá dentro do baúzinho dos 95%, ela vai colocar essas informações aí lá dentro desse baú. E o que vai acontecer? Bom, ela vai crescer. Quando chegar aos 7 anos de idade, ela vai começar a desenvolver esse lado do cérebro dela. A parte racional, lógica. Claro que não vai ser como de um adulto, que tem muita experiência e muita vivência. Mas nessa idade, ela vai começar a questionar e raciocinar muita coisa na vida dela. Ela vai começar a ter gosto próprio, por exemplo, não quero, não gosto, não vou. Ela vai começar a desenvolver isso daí. Só que também coisas mais profundas. Todas aquelas coisas que ficaram armazenadas lá no fundinho do inconsciente, lá no baú dela, aquelas coisas estão ali. Pode parecer que ela não está sendo afetada pelas coisas, mas tudo aquilo que ficou armazenado lá no inconsciente dela vai vir à tona, ela vai ter lembranças, aquelas memórias vão vir, e aí ela vai começar a perceber que aquilo ali dói, que aquilo machuca. Ela vai começar a raciocinar e pensar, peraí, por que aconteceu isso? Peraí, aquilo ali doeu, aquilo ali é certo ou errado? Ela vai começar a questionar algumas coisas da vivência em família dela ou da vivência em escola, em outros ambientes. Só que enquanto criança, o baú está com a tampa aberta, então vai parar muitas informações ali, tanto boas como ruins. Quando a gente cresce, é como se essa tampa aí fechasse, né? A partir dos 7 anos a tampa fecha e aí a gente vai colocando coisas ali no nosso baú, mas já não é mais tão fácil as coisas entrarem ali, porque agora tem uma certa barreira, uma certa proteção. Só que tudo que a gente vivenciou desde a nossa infância até a vida adulta vai sendo armazenado ali. Então, às vezes, você como adulto pode achar que ficou assim, eu fiquei triste do nada eu fiquei triste, eu não sei o que aconteceu, não aconteceu nada. Sim, aconteceu alguma coisa, que nunca é do nada as coisas, viu, gente? Então, pode ter acontecido de uma lembrança, ou não uma lembrança consciente, mas uma lembrança em forma de cheiro, uma coisa que você viu, uma coisa que você ouviu, ou um toque que deram em você. Só a nível de exemplo aqui. Quando a gente perde alguém, é comum a gente, para ser consolado, vir as pessoas abraçarem, ou vir outros aqui, e dar um tapinha no ombro, oi fulano, sinto muito. Aí vem outro e mais um tapinha no ombro, poxa fulano, sinto muito. Então, naquele momento ali, naquele momento triste, bem difícil da vida daquela pessoa, foi instalado um gatilho nela. Todo mundo que chegava ali, dava um tapinha no ombro. Todo mundo chegava, outro tapinha no ombro. Então, lá na frente, pode passar 10, 20, 30 anos. Alguém vai lá, e dá uns tapinhas no ombro da pessoa.
dispara um gatilho. A mente dela vai lá no passado, lá naquela perda, lá naquela dor que ela teve lá muitos anos atrás. Ela talvez não se lembre conscientemente da perda ou daquele momento, mas a mente inconsciente dela sabe disso, a mente inconsciente dela tá com aquela memória ali. E é como se a lembrança levasse ela lá, para aquele momento, para aquela dor, para aquele momento que foi muito difícil. Isso aqui é só um exemplo de como é que a nossa mente inconsciente funciona. São milhares de gatilhos que foram instalados em você ao longo da vida e que desperta sem você perceber. Às vezes coisas boas, mas a maioria coisas ruins. Por isso a importância de fazer terapia. Na terapia você consegue entender muito dos problemas que você está tendo aqui agora, que não são só pelo que está acontecendo agora. É por coisas lá atrás que foram armazenadas lá no seu baú, porque você também tem aí a sua caixinha cheia de tralha, que a gente não fez a limpeza adequada e a terapia te ajuda nisso. Só para ficar bem claro e bem explicado isso que a gente está falando aqui, eu vou mostrar aqui um vídeo de um cliente nosso que passou pela mentoria, já tem um tempo. Esse vídeo ele liberou para a gente mostrar, para servir de incentivo para aqueles que estão passando por dificuldades. E o exemplo dele mostra justamente isso aí. Acompanha o vídeo. Já são alguns anos, né? Eu passo em médicos psicólogos, com terapeutas, essas coisas assim, desde os 7 anos de idade. E uma das coisas que me ajudou na mentoria, principalmente na questão de traumas, foi a questão de que eu descobri que eu era responsável por mim mesmo. Então, uma das frases que me ajudou muito foi que as pessoas, elas dão para nós aquilo que elas têm. E o que é que eu vou dar para essas pessoas de retorno? Especialmente o que é que eu vou dar para mim de retorno? Então, ao invés de eu me ajudar, eu mesmo estava me sabotando. Foi resolver um problema familiar. Porque eu recebia ligações de certos membros da família que só de eu ligar eu ficava com falta de ar, ficava ruim, fisicamente ruim, com vômitos e passando mal, dor de cabeça, eu atendia a ligação e no outro dia eu ficava de cama, mesmo tomando os remédios, essas coisas todas. E nessa sessão de pagar o preço, né, que ela colocou, que eu achei interessante esse termo, fez com que eu tivesse que tomar uma ação. Então, no dia seguinte, eu fiz a ligação. Eu comecei a ligar para essas pessoas que me causavam problemas. E aí eu consegui lidar com isso numa boa. E o interessante é que quando eu comecei a reagir bem, automaticamente essas pessoas começaram a reagir de outra forma. E por reagir de outra forma, eu comecei a ficar tranquilo. Não fiquei mais como eu ficava antes, né? Tanto que nesse período, durante a terapia, quando eu cheguei na consulta, foi até interessante porque eu fiz a consulta com o psiquiatra de manhã e à noite eu tinha consulta com a Jaqueline. Aí, quando eu fiz a consulta, eu cheguei no psiquiatra, ele olhou para mim e falou assim, o que está acontecendo? Porque você está diferente. Aí eu comentei que estava fazendo a terapia, aí ele falou para mim assim, esse é o caminho. Não deixa de fazer, porque do jeito que está sendo orientado, ele falou assim, ele falou assim, eu só não vou tirar a sua medicação porque tem muito tempo que você está tomando, mas nós já vamos reduzir na próxima consulta, tenha certeza disso, se você continuar fazendo o que você está fazendo. Viram aí? Se identificaram com o Anderson? Pois é, ali ele começa falando que com 7 anos de idade ele já precisava fazer terapia. É coincidência essa idade? Não, não é coincidência. Como eu falei, na primeira infância dele, ele estava vivenciando coisas ruins, mas ele não tinha tempo para olhar para aquilo, ele não parava para raciocinar sobre aquilo, porque a mente dele ainda não estava desenvolvido racional. Mas a partir do momento que ele desenvolve esse lado consciente, racional, ele começa a se dar conta do que estava acontecendo com ele, das dificuldades que ele passava sozinho dentro da família, aí aquilo começou a cair como uma bomba em cima dele. Ele não tinha condições de lidar com aquilo. E os adultos ao redor não enxergavam, e ele, como criança, não sabia como resolver aquilo. Então, o resultado, uma criança de 7 anos ter que fazer terapia. É triste demais isso, né, gente? E de onde é que vieram esses problemas? No vídeo ele também fala, né, que mesmo quando ele cresceu, se tornou um adulto, ele receber ligação de pessoas da família deixava ele acabado, de cama. Então, onde é que foram esses traumas?
O que estava acontecendo lá que os adultos não perceberam e não viram, não acolheram aquela criança que teve que se virar sozinha com o que deu? E o que aconteceu com aquela criança quando cresceu e se tornou um adulto que deveria ser funcional, né, que deveria saber lidar com as coisas? Não sabia, porque não aprendeu isso lá na infância. Então, esse exemplo desse cliente aí mostra pra gente, tem a ver com tudo que eu estou falando aqui, de que nós precisamos olhar e entender como é que as crianças funcionam, entender esse lado emocional nosso mesmo, para que a gente possa ajudar nossos filhos para que eles não passem pelas mesmas dores. Claro que a gente não consegue protegê-los 100% de tudo. Sempre vai ter um trauma ou outro para lidar. Mas quanto menos intenso for toda aquela vivência ali, quanto mais a gente entender que as crianças funcionam desse jeito, fica mais fácil para eles lá na frente. E não pense que isso tem a ver só com o seu filho. Não, tem a ver com todos nós. Porque essas crianças que estão crescendo vão ser o nosso amanhã, o nosso futuro. E como é que estão crescendo essas crianças? Elas estão crescendo doentes emocionalmente, como a gente já viu nas estatísticas? Então, o que nós podemos fazer para corrigir isso? Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar dentro da nossa casa. E é justamente por tudo isso que eu resolvi dar um passo atrás e focar não só nos adultos, mas também olhar para aquelas crianças que serão os adultos de amanhã. Então, isso daqui, gente, é um sonho meu, é um plano mirabolante, digamos assim, porque é uma mudança muito grande, mas que eu sei que vai fazer muita, muita, muita diferença na vida de muitas crianças e de muitos adultos. E você que está me assistindo também pode contribuir com isso, me ajudar a espalhar essa mensagem, esse conteúdo para outras pessoas, para que outros pais e outros adultos saibam dessas informações aqui e consigam cuidar do seu emocional e olhar para aquilo que tem que ser olhado com carinho. Você que é mãe ou que é pai que está aqui assistindo, está conseguindo entender o que pode estar acontecendo com o seu filho? O que pode estar acontecendo dentro da sua casa e você não está vendo? E você que é adulto, não tem filho, mas é um adulto que está aí sofrendo com problemas emocionais, com ansiedade, depressão, consegue entender de onde é que vem tudo isso? Não é do seu problema de relacionamento agora, não é da falta de emprego agora ou da situação financeira que você está vivenciando agora. Não, não é aqui a questão. É lá atrás, é mais profundo. São todas aquelas coisas que você armazenou lá atrás que estão aí tudo no seu baúzinho aí que você talvez não se lembre claramente, mas que sim, está impactando a sua vida hoje como adulto. Vou mostrar para você agora outro depoimento, um trechinho, depoimento de uma cliente, da Rafaela, que ela foi uma jovem muito perdida na vida, muito difícil lidar com ela mesma e ouve só o que ela vai falar, é melhor ela falando do que eu, veja aí. Era bem difícil, era bem difícil ser eu, né? Todo mundo pensa assim, mas de verdade era bem difícil pensar como eu pensava, era bem difícil de todos os jeitos, né? Não tinha vontade nenhuma de viver, nenhuma mesmo. Eu sempre me perguntei por que eu nasci, por que eu vivia. Eu tinha muitas questões, sabe, na minha mente, que eu ficava brigando com Deus sozinha. Tipo, por quê? Por que eu existo? Por que eu tô aqui? Qual é o sentido? Eu não quero, eu não gosto. E foi a melhor escolha que eu fiz, né? Principalmente a parte da mentoria. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Como eu estou hoje, para mim, graças a essa mentoria, é o suficiente. Antes da mentoria, eu tinha dificuldade para dormir. Era muito difícil dormir, era muito difícil viver, né? E uma coisa que eu aprendi com a Jaque, que eu não vou esquecer nunca, é o que ela me ensinou sobre o nosso cérebro, né? Que ele não entende o que é passado e o que é futuro, só entende o que é presente. E quando a gente fica vivendo o passado e vivendo o futuro, o nosso corpo sente como se fosse hoje, porque eu tive que aprender a perdoar, não porque as pessoas merecem, mas porque eu preciso, né? E isso foi um estalo na minha mente, e toda vez agora que eu começo a pensar em futuro, em passado, eu penso, não, meu cérebro não merece isso. Ele não merece sofrer por coisas que já aconteceram ou que nem aconteceram ainda. Libertador, posso dizer assim. Porque eu achava que eu não ia conseguir. Aí você olha para os exercícios e pensa, nossa, é tão bobo aquilo ali que ela passou. Façam os exercícios, porque é difícil no começo, é difícil, né? A gente tem que destravar muitas coisas na gente para conseguir fazer.
algo que parece simples, mas não é. Mas depois que você faz, é libertador, de verdade. Pela primeira vez, alguém conseguiu me dizer o que eu estava sentindo. Parece coisa de louco, mas você ter alguém para te dizer como você se sente, quando nem você consegue dizer, quando você tem alguém para colocar aquilo em palavras e te mostrar que aquilo é verdade, porque gente para julgar e para dar conselho, você vai achar em todo lugar. Mas é muito fácil alguém dizer para você, você tem que falar o que você sente, você tem que se expressar, você precisa colocar para fora. Mas como é que a gente faz isso, né? Você precisa se amar mais, mas como é que a gente faz isso? Então, ter alguém que, de fato, diga que você tem que fazer isso e te ensine a fazer isso, de verdade, e você compreenda aquilo ali, não é uma coisa superficial, isso é maravilhoso, né? Então, um dos pilares que a mentoria me ajudou muito foi no relacionamento. Ela conseguiu me explicar perfeitamente quem eu era, e aí eu comecei realmente a me identificar a partir do que ela falava. E eu ficava, meu Deus, essa mulher é uma bola de cristal. Deem uma chance. Deem uma chance a Jaque, porque ela é, ela é excepcional, né? Ela vai te dar uma devolutiva perfeita, você vai se compreender, você vai de fato entender, e não é aquela coisa de, poxa, será que talvez dê certo? Pô, será que vai dar certo mesmo? Estou fazendo um investimento, mas não sei. Já procurei tanta ajuda e não encontrei, mas, gente, é muito certeiro, só quem passou por isso sabe, tá? É um bom investimento, é uma boa mentoria, tem que meter as caras e falar, não, eu quero uma mudança, eu quero uma vida melhor, tem que meter as caras, porque se ficar só imaginando uma vida melhor, você não anda. Tem que realmente procurar e correr atrás, tá? Que você consegue. Uma coisa que é muito interessante na Jaque é que ela chegou para mim e falou, Rafa, quando estiver passando por algum problema, alguma coisa, me procura, qualquer horário, me procura. A gente pode ser mais do que analista e analisada, a gente pode ser amiga, né? E isso é muito bom, porque de todas as pessoas que eu conheço, ela é a que eu mais confio, né? Para falar qualquer coisa, ela é a que eu mais confio no mundo. Então, isso para mim, para quem não confiava em ninguém, em nada, nem em si mesma, para quem era toda desconfiada, toda... isso para mim foi ótimo, maravilhoso. Ela é um amor. Se você encontrasse essa jovenzinha aí na rua, você diria que ela é uma pessoa que passou por tanta dificuldade, por tanto trauma emocional a ponto de querer desistir da vida? Você conseguiria enxergar isso nela? Pois é, essa é uma dor que ela carregava sozinha. Durante a juventude dela, ela é bem nova ainda, né? Mas a infância dela foi difícil, a juventude dela mais difícil ainda. Ela teve que lidar com crises existenciais muito nova, muito pequena, sem vontade de viver, sem entender o que ela estava fazendo ali. E enquanto ela se questionava a Deus, né? Por que ela estava aqui? Ela não queria viver, era ruim. Enquanto ela questionava tudo isso, onde será que estavam os adultos que não estavam vendo aquela dor daquela criança, daquela jovem ali? Então, ela precisou crescer para buscar ajuda, para entender tudo o que estava acontecendo com ela, né? E ainda bem que ela encontrou ajuda antes que desistisse da vida. Só que alguns jovens não têm essa mesma chance. Eles não conseguem chegar até uma ajuda. A ajuda não chega até eles de maneira rápida, como eles precisam. Então, é muito importante a gente olhar para o que está acontecendo aqui debaixo do nosso nariz, seja com nossos filhos ou seja com a gente mesmo. Problema emocional, gente, não cura com remédio, ok? Problema emocional é emocional, então a gente vai tratar o emocional. Nós não somos contra o medicamento, mas o medicamento é para ser usado com critério, de maneira específica para cada caso, né? É como se fosse uma muleta, a pessoa quebrou a perna e precisa daquilo ali por um tempo, até conseguir restabelecer os movimentos da perna de volta. Não é para ser usado para o resto da vida, não é para ser usado por anos, como é o que acontece, né? Pessoas chegam aqui até mim para fazer tratamento tomando medicamento há 10 anos, 12 anos, não sei quantos anos, e aquilo ali que eu falei é verdade, o problema emocional não cura com remédio. Se curasse, uma pessoa que está tomando medicamento há 12 anos já era para estar curada de tudo.
Então não cura. O medicamento é para você aguentar, suportar a dor enquanto você busca a ajuda efetiva, que vai lá na causa, que vai na origem para te ajudar a sanar aquele problema ali. Então, dessa mensagem da Rafaela, eu quero agora explicar para vocês qual é a história daquele áudio que vocês ouviram aqui no começo. Esse áudio também é de uma cliente nossa que passou pela mentoria já tem bastante tempo, deve ter mais ou menos 1 ano, né, amor? Mais ou menos. Esqueci. Eu tô neutro aqui, não tá sabendo aqui não. Essa cliente, ela tinha uma doença já que acompanhava ela desde a infância e durante o tratamento a gente viu que essa doença tinha um fundo emocional, era de causa emocional. O conflito que ela vivia quando era criança, muito pequena, a questão da separação dos pais, fez com que ela desenvolvesse este problema de saúde. E durante a mentoria a gente conseguiu, né, eliminar esse problema, ela conseguiu se ver livre daquele conflito emocional e, consequentemente, ela se viu livre toda aquela restrição alimentar. Então ela foi me mantendo informada aos pouquinhos, tudo que ela comia, ela me mandava mensagem. Eu lembro que a primeira vez que ela comeu algo que tinha extrato de tomate, ela ficou feliz da vida e me falou que tinha comido uma coisa com extrato de tomate, porque até isso ela não podia comer. E aí agora, essa semana, ela me mandou essa mensagem, né, me dizendo que conseguiu vencer, que era o vilão da vida dela, que era o chocolate, que ela desde pequena não podia comer. Aí você imagina, uma criança pequena que não pode comer chocolate. Todas as crianças normais ali estão comendo chocolate e ela não, né? Tudo isso também gera mais trauma, viu, gente? Vai criar mais trauma naquela pessoa. Só que, o que eu quero mostrar aqui para vocês com isso? Que além do problema emocional, quando a gente não trata dele, quando a gente não cuida do nosso emocional, isso pode desenvolver outros problemas, como nossos problemas físicos, doenças mesmo. No caso dela, ela tinha asma, que para a medicina convencional não tem cura, era uma doença crônica, mas que sim, se for uma doença de fundo emocional, quando a gente trata o emocional, aquela doença não precisa mais existir. Então, no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou trazer aqui um pouquinho mais para vocês sobre essa questão de doenças, né? Doenças físicas, que a gente chama de doenças psicossomáticas, que são doenças que tiveram origem no emocional, mas que são físicas, são reais e estão impactando a vida de muita gente, inclusive crianças. Existem muitas crianças por aí que estão com doenças de fundo emocional, de conflitos que elas estão vivenciando dentro da própria casa. Ok, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês comentarem lá no YouTube, deixa sua mensagem, fala para mim se você tem alguma doença aí que você desconfia que seja de fundo emocional, ou que o médico já disse para você, eu tenho tal coisa e isso aí é emocional. Então deixa lá nos comentários o que você achou das experiências que eu trouxe aqui para você e principalmente dessa questão de como a nossa mente funciona, consciente e inconsciente. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, traga mais pessoas para aprender mais sobre esse conteúdo e entender mais sobre si mesmo. E não deixe de comentar lá no YouTube, viu? Porque quando você comenta, deixa nem que saiba um coraçãozinho lá, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante e ele vai mostrar para mais pessoas que estão buscando aí pela internet ajuda emocional, ok? A gente fica por aqui, mas não acabou. Até o próximo vídeo.